E se uma única construção pudesse, ao mesmo tempo, simbolizar o auge da engenhosidade humana e também as suas consequências mais sombrias? Hoje a gente vai mergulhar na história da usina de Itaipu, uma história de um poder monumental e de um paradoxo que ecoa até hoje. Para a gente ter uma ideia da dimensão de Itaipu, basta um número: 14 mil megawatts. Essa é a capacidade instalada da usina. Isso a coloca fácil entre as maiores geradoras de energia limpa do planeta. É uma quantidade de energia que é até difícil de imaginar, mas que sem dúvida moldou o destino de duas nações inteiras. Só que esse poder todo não é distribuído de forma igual. Para o Brasil, como a gente vê aqui, Itaipu representa uns 17% da sua energia. É uma fatia super importante, claro, mas não é vital. Agora, para o Paraguai, a história é completamente outra. Nada menos que 75% da eletricidade deles vem de lá. Essa dependência tão diferente é o centro de um conflito que, olha, se arrasta há décadas. Então, vamos entender como esse gigante foi parar ali, no meio do rio. E para isso, a gente precisa voltar para a escala dele, que é monumental. E olha que curioso, até num nome, Itaipu já carrega uma história de perda. Em Tupi-Guarani quer dizer a pedra que canta. Era uma homenagem a uma ilha que simplesmente foi submersa para a construção da barragem, quase um prenúncio do que ainda estava por vir, né? As comparações que a gente vê aqui ajudam a gente a ter uma noção dessa escala. O concreto que foi usado daria para construir 210 estádios do Maracanã. O aço, 380 torres Eiffel. A escavação de terra e rocha foi 8 vezes e meia maior que a do Eurotúnel. É uma obra que, sinceramente, desafia a nossa imaginação. Mas um projeto desse tamanho não nasce só da engenharia, né? Precisa de poder político. E no caso de Itaipu, esse poder veio de uma aliança, digamos, improvável. Duas ditaduras militares, a do Brasil e a do Paraguai. Cada uma com seus interesses, claro. A jornada de Itaipu foi uma verdadeira maratona. Começou lá em 66, com a Ata do Iguaçu. O tratado mesmo só veio em 73 e as obras em 75. Um momento chave foi em 78, quando desviaram o curso do Rio Paraná, um dos maiores do mundo. E aí, finalmente, em 84, a primeira turbina começou a rodar, transformando água em energia. E por trás de cada metro cúbico de concreto, de cada peça, havia o suor de um exército de 40 mil trabalhadores. Imagina, por uma década inteira, eles dedicaram suas vidas para erguer esse colosso, muitas vezes em condições bem perigosas e precárias. Bom, a gente viu a glória da engenharia, a celebração do progresso. Mas e o custo? Qual foi o preço real pago por essa mega estrutura toda? A resposta, como vamos ver, é bem complexa e em muitos pontos dolorosa. Agora, a gente vai virar a moeda e olhar para o lado mais sombrio desse progresso todo. As cicatrizes profundas que a construção de Itaipu deixou na paisagem e, principalmente, na vida de milhares de pessoas. O custo mais visível, e talvez o que mais dói, foi o desaparecimento das 7 quedas. A gente está falando da maior cachoeira do mundo em volume de água. Ela foi silenciada, para sempre. Submersa pelo Lago da Represa. Uma maravilha da natureza que foi sacrificada em nome da energia. E junto com as 7 quedas, uma área de 1.350 quilômetros quadrados de florestas, de terras férteis, foi tudo inundado. Para ter uma ideia do que isso significa, é uma área maior que a cidade do Rio de Janeiro. Simplesmente desapareceu debaixo d'água. E essa terra, claro, não estava desabitada. Mais de 42 mil pessoas foram expulsas de suas casas, de suas histórias, para dar lugar ao reservatório. É um custo humano que raramente aparece nas estatísticas oficiais, sabe? Para os povos indígenas Guarani, o impacto foi devastador. Só que a controvérsia em torno de Itaipu acabou com a inauguração está muito enganado. Pelo contrário, ela só mudou de lugar. Saiu dos canteiros de obras e foi parar nos gabinetes diplomáticos. O centro da discórdia é o Tratado de 1973. Ele estabelecia uma divisão de 50-50 da energia. Só que o Paraguai não consumia toda a sua parte. E aí vinha a regra. O tratado o obrigava a vender o que sobrava para o Brasil, a preço de custo, sem lucro nenhum. Ou seja, o Brasil comprava energia barata e o Paraguai se sentia, com razão, prejudicado. Este gráfico aqui ajuda a gente a entender o tamanho do problema para o Paraguai. Com 75% da sua energia vindo de Itaipu, o país era praticamente refém de um tratado que considerava injusto. Qualquer mudança nesse acordo tinha um impacto direto e gigantesco na vida dos paraguaios. Depois de anos e anos de pressão,
O Paraguai finalmente conseguiu o que queria. Em 2009, o Brasil concordou em pagar mais pela energia que compra, triplicando o valor. Foi uma vitória diplomática importante que reequilibrou um pouco a balança de poder na usina. E assim a gente chega ao legado de Itaipu. E ele é, em uma só palavra, um paradoxo, uma história de luz e de sombras, de progresso e de muita dor. De um lado, temos uma maravilha da engenharia, uma fonte de energia limpa que abastece milhões de pessoas. Do outro, uma ferida aberta na natureza e na memória de quem perdeu tudo para que a usina pudesse existir. Essas duas verdades, elas coexistem em Itaipu, e é isso que a torna tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão controversa. No fim das contas, Itaipu nos deixa com uma pergunta bem incômoda. Como é que a gente mede o verdadeiro valor do progresso? Vale a pena sacrificar a natureza e a vida de milhares de pessoas em nome dele? E mais importante, quem decide o que é progresso e para quem? A história de Itaipu não dá respostas fáceis, mas com certeza nos obriga a fazer as perguntas certas.